E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para quem não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você aprende análise gráfica, você aprende a identificar todos os setores na análise gráfica para você aprender a fazer uma análise do gráfico de forma correta, com lógica e com razão no gráfico, tanto de opções binárias como qualquer outro mercado ou outro ativo. Então eu já te convido a se inscrever no canal, ativar o sino de notificações para ficar por dentro de todas as aulas que eu subo aqui no YouTube. Aliás, todos os dias tem aula aqui no YouTube, mas é sempre bom frisar para você ativar as notificações para ficar a par das aulas, tá? Então vamos abrir os ativos, vamos ver o que nós temos aqui, ó. Estamos em OTC, né? O mercado está fechado, hoje é domingo. Euro USD está fechado ali, que é o ativo que está aberto. Vou abrir Audicad. Dá uma olhada que o Audicad está fazendo. Ó. Tendência. Tendência começou aqui embaixo, faz movimentos de rompimento, rompendo, chegou nessa região. Quando ela chega nessa região, o que eu vejo? Eu vejo um outro ponto aqui. Gráfico é cartesiano. O gráfico trabalha de forma paralela. Então, conforme o gráfico caminha, eu consigo identificar esses movimentos. Se ele tem interesse de continuar caindo, se ele tem interesse de continuar subindo, e aí são movimentos claros que ele pode me mostrar. Por exemplo, aqui, eu vou continuar uma queda. Por quê? Porque esse gráfico ele pode fazer movimento aqui, ó. Ele pode vir buscar essa região, que é a região perdão, pessoal, que é a região que ele demonstra de vir trabalhar. Por exemplo, esse canal chegou nessa região, fez um piercing, aqui é um padrão de vela chamado piercing, fechamento de canal, veio buscar fundo de canal. O que eu faço? Eu trabalho contra o movimento de alta, mas isso é técnica, é conhecimento. Aí quando eu abro o gráfico, eu já vejo esse movimento de alta tentando quebrar o movimento de baixa, mas eu trabalho dentro das tendências existentes. São 3 tendências no gráfico. E aí você tem que, através das técnicas, desenvolver a habilidade de entender cada tendência e como ela está funcionando, como ela está trabalhando. Ó, primeira, fiquei no 0 a 0, já entendi que o gráfico quer subir, Audicad, abri Audicad de novo, desce um pouquinho que eu vou te pegar. Desce um pouquinho. Olha o que ele fez. Ele fez um movimento de baixa. Agora eu entrei atrasado, mas tudo bem, sem problemas. Por quê? Porque se ele já veio aqui, ó, com um pavio buscar essa região, ele vai continuar então o quê? Fazendo o quê? Subindo. Perdão, pessoal. Ele vai continuar subindo, ó. Então vamos buscar. Como a primeira deu 0 a 0, a primeira deu 0 a 0, ele não veio buscar com o corpo esse fundo, ele veio buscar com o pavio e me deixou no 0 a 0 aqui, eu vou fazer o que? Então, vou garantir a minha entrada, vou fazer um movimento de forma lógica e racional, sem correr risco ali na operação, e tá lá. Entrada perfeita, simples, né? Movimento de alta, deixou aqui já, não era isso que eu queria. Depois de um 0 a 0, deixou aqui um padrão de vela, continuidade de preço. Seguindo o que? A lógica e razão do movimento. Então, o Price Action aqui na região de suporte e resistência me mostra que quando eu quis fazer um movimento de queda com ele, por quê? Qual que era o meu movimento de queda? Era a correção até essa região. Como ele veio, tocou na região e fechou acima, o gráfico deixando pavio, e já me deixou um padrão de tendência mostrando força de continuidade de alta, então a minha entrada é de alta. Você percebeu que o trade já mudou totalmente. Antes eu operei contra a tendência aqui, depois eu fui com mais cautela a favor da tendência, com lógica e razão. Existem várias entradas no gráfico, existem diversas oportunidades no gráfico. Vai da habilidade de cada um, experiência de cada um, conhecimento técnico de cada um, saber utilizar o gráfico. Uma coisa, a regra é clara,
deixa eu te dizer um negócio, para você nunca mais esquecer. Quem opera é o gráfico. Quem opera é o gráfico. Grava essa frase para você. Quem opera é o gráfico. Você só aperta o botão. Compreendeu? Quem opera é o gráfico. Você só aperta o botão. Então, só aperte o botão quando você tiver convicção do que o gráfico está fazendo. Só aperte o botão quando você tem convicção daquilo que o gráfico está fazendo. Porque quem opera é o gráfico. Se o gráfico não mostra nada, não mostra oportunidade, não tem entrada. Então, entenda. Quando você aprende tudo sobre análise gráfica para como aplicar o Price Action em suporte e resistência, você aprende setor por setor. Inclusive como utilizar o Price Action dentro dos setores. O Price Action nada mais é que a ação do preço na região, sendo de suporte e resistência ou sendo de tendência. Você vai aliar tanto o contexto gráfico como tendências, regiões, padrão de vela, para a ação do preço naquela região como gatilho de entrada. Então, tudo sobre análise gráfica, como aplicar Price Action em suporte e resistência, você aprende da forma correta, da forma lógica, com menos risco. Então, existe entradas com risco, como eu falei para vocês, acho que semana passada, né? Eu dei uma aula sobre entrada de risco e entrada com confirmação. A entrada com confirmação sempre vai ser a melhor opção. Aqui era, por que uma entrada de risco esse 0 a 0? Porque eu vim corrigir contra a tendência. Quase deu bom, por causa da volatilidade aqui, né? Vamos dizer volatilidade, porque está com muito pavio. Ela tocou e retornou. Então eu fiquei no 0 a 0. Ótimo. Então, o que eu fiz? Fui com a entrada de confirmação, continuando tendência, seguindo tendência. Simples, lógico e fazendo aquilo que o gráfico está me mostrando. Ó, novamente, gráfico me mostra o que aqui? Olha como que essa tendência está trabalhando. Essa tendência chegou até essa região aqui, deixou esse padrão, deixou esse doji e agora esse candle começa a fazer essa movimentação. Olha o que ele está fazendo, está buscando novamente aquela região. Aqui ele já pode travar nessa região, porque ele já alcançou essa máxima e retornou. Ou seja, olha de onde saiu a tendência. Quem está no treinamento está entendendo o que eu estou falando. Por que eu falo isso, gente? Porque é conhecimento técnico. Às vezes você chegou hoje no YouTube, está agora aqui no canal assistindo aula, e é um pouco, às vezes, difícil você entender, ou você fala assim, eu não entendi nada porque o professor agora corrigiu ali naquela região em vez de continuar a tendência. É porque é preciso ter uma caminhada de estudos técnicos para você entender a respeito do que eu estou falando, mas você entende, tá? É só gabaritar os vídeos aqui do YouTube, ou vir por treinamento, que é um preço irrisório, que você vai aprender. Então dá uma olhada como é que o gráfico faz o movimento. Ele sai dessa região e vai buscar o quê? Região máxima. Busca a região máxima, chega em região, chega abaixo dessa turminha aqui, ó. Chegou abaixo da turminha, mostrou falha de movimento. Falha de movimento, entrada de correção. Tá lá. Tá lá a entrada perfeita. Esses padrões aqui, inclusive, eu deixo aqui um e-book inteiramente grátis para você fazer o download desses e-book. É só entrar aqui no meu canal do Telegram. O canal do Telegram é o Treinamento Hunter. Você entra aí, tá no link da descrição ou no banner do canal. Vem em mensagem fixada. Tem os links aqui para mensagem fixada e você faz o download, ó. Tem aqui, ó, o Jonas mandando resultado 8 a 0, diz que o mercado hoje está uma delícia. Aqui o Rogério mandando resultados de ontem, mandando resultados de hoje. Aqui o Wellington mandando aqui, ó, quando a análise é perfeita não tem nem para OTC. Sou aluno Hunter Wellington mandando os resultados. Então você vai ver os alunos aqui, ó, o Wanderson. Dá uma olhada na sequência do Wanderson, mandando os resultados. Aqui no canal do Telegram você vê resultados dos alunos, ó. Se não me engano, isso aqui é o Silvio, ó, 3 a 0 e assim por diante. É possível você ter conhecimento técnico para isso? Essa semana mesmo eu recebi muita gente falando assim, Cadu, eu posso viver desse mercado? É óbvio. Tudo que você faz com competência e conhecimento, você vive. Seja com qualquer profissão,
Conhecimento técnico. Um médico, ele é bom médico por quê? Porque ele tem conhecimento técnico. Um advogado é um bom advogado por quê? Porque ele tem conhecimento técnico. Um bom pedreiro é um bom pedreiro requisitado por quê? Porque ele tem conhecimento técnico. E é assim que funcionam as profissões. Se você tem conhecimento técnico no trade, você vai viver muito bem. Olha a entrada da falha que eu fiz aqui. O que você acha? A entrada de venda foi perfeita aqui ou não? Agora, é claro, tudo sobre análise gráfica e como aplicar o Price Action em região de suporte e resistência no gráfico vai depender de um contexto. Então eu não olhei só essa região. Quando eu fiz essa venda aqui, eu não olhei só essa região. Eu estou olhando o quê? Um contexto de movimentação gráfica. Eu estou analisando o gráfico, estou analisando regiões, estou analisando tendências, estou analisando o padrão de vela, eu estou analisando a ação do preço na região. Então, quando a gente faz essa análise profunda e busca esse conhecimento, é claro que ocorre nos gráficos, a gente tem resultado. Inclusive, se você também quiser me seguir, me segue lá no Instagram, Cadu Rinaldi. Aqui eu deixo resultados também. Você pode me mandar directs. Caso você tenha dúvida, você tem o link aqui, ó, para você entrar em contato comigo via WhatsApp. Lembrando que nesse link também está falando sobre o treinamento, caso você queira fazer aquisição, e está com 60% de desconto. Então, se você quiser fazer como esses alunos, que já hoje, domingão pela manhã, já mandou resultados positivos, mostrando a sua habilidade do conhecimento técnico, você será bem-vindo para os estudos também, tá bom? Vamos para mais um ativo? Então, eu fiz aqui, ó, AUD-CAD 0-0, AUD-CAD 2-0, EURUSD 3-0, né? Vamos para um outro ativo aqui, vamos ver o que o outro ativo tem a oferecer. EURO-GBP, vamos para o EURO-GBP. Vamos ver o que o EURO-GBP tem a nos oferecer. Deixa eu dar uma olhada lá no passado. Ó, não vejo nada no passado. Não vejo nada no passado. Tendência começou aqui, faz trabalho, vai demorar muito para chegar lá. Vamos sair do EURO-GBP, USD-CHF. Tendência chegou aqui nessa região, ó. O que está acontecendo com tendência aqui? Ó, ela vai romper por quê? Ó, tem regiões aqui no passado, dá uma olhada, ó. Olha os movimentos aqui. Ela tem várias regiões aqui no passado que faz com que ela possa vir buscar esse fundo. Vamos buscar o fundo com ela? Vamos buscar o fundo com ela. Ó, já entrei vendido na região. Por quê? Olha lá onde eu marquei o fundo. Eu estou dando continuidade ao movimento. Padrão de continuidade, vou dar continuidade ao movimento. O que não pode acontecer no gráfico? O que não pode acontecer no gráfico é o preço chegar com muita força nessa região, que é a máxima da região, tocar e retornar, que é justamente a retração de fluxo de vela, que muita gente gosta de fazer essas entradas, que eu acho perigoso. Mas o preço não pode fazer essa entrada de retração de fluxo de vela. Eu estou trabalhando em continuidade de fluxo de tendência. Eu estou seguindo tendência, estou seguindo o movimento de tendência, estou fazendo entrada seguindo a tendência. Padrão de continuidade. Tá lá. Perfeito, ó. Perfeito. Preço veio, fez movimento, né? Faz movimento de queda, faz retorno, continuidade. Eu já sei onde o preço está indo. O preço está indo até esse conflito, até esse desequilíbrio. E tudo isso, gente, você vai adquirindo habilidade para fazer os seus trades. A primeira coisa que tem que fazer é adquirir conhecimento. Depois que você adquire conhecimento, você começa a ter uma maturidade profissional. Então você sai daquela visão de trader inexperiente, de trader iniciante, e você começa a ter uma visão de maturidade de trader profissional. Quando você começa a ter essa visão de trader profissional, você começa a ter um entendimento lógico das movimentações. Tendo um entendimento lógico das movimentações, você faz a entrada com segurança, com tranquilidade, sabendo onde a tendência pode ir, onde ela pode retornar, o que ela pode fazer. Tudo isso dentro de estudos programados e uma metodologia de ensino que funciona, que é através da análise gráfica. Então,
tudo sobre análise gráfica para você aplicar price action em opções binárias. Ou tudo sobre análise gráfica para você aplicar price action em suporte e resistência, você pode aprender e pode fazer com maestria. Se você aprender a ação do preço de forma perfeita dentro de um contexto gráfico, você já está ali com 70, 80% de assertividade acima daqueles que não têm conhecimento técnico. Entenda isso, coloque isso na cabeça. O conhecimento técnico é uma questão lógica. Olha aqui, eu falei que o preço poderia vir buscar até aqui, né? Até essa região da linha. Deixa eu voltar a linha aqui. Agora eu volto lá no preço e vou aprofundar aqui para você. Olha o que está acontecendo. Olha onde o preço veio buscar. O preço veio buscar onde eu marquei para você. Isso é conhecimento técnico. Então é por isso que eu fiz uma entrada aqui de continuidade de tendência. Primeiro que teve padrão. Primeiro que tem contexto. Primeiro que as tendências me mostram. Primeiro que eu estou vendo região. Eu não tenho volume, mas no caso aqui nem preciso de volume. As estruturas gráficas comandam o gráfico. Ó, tanto é que chegou na bendita linha aqui, ó, olha o que está acontecendo. O gráfico está corrigindo. É tudo uma questão de perspectiva e técnica que você vai adquirindo conforme você vai se aprofundando e vai corrigindo os erros durante as suas análises. Então numa sessão num domingo pela manhã, ó, 9 e 11 da manhã agora, fiz uma entradinha em EuroCAD contra a tendência, com risco, fiquei no 0 a 0. Depois eu fui lá com duas taxas para garantir o movimento, 2 a 0, EURUSD 3 a 0, USD CHF 4 a 0. Perfeito, tranquilo, fiz minha sessão, gravei minha aula aqui com vocês e eu espero que você tenha um domingo maravilhoso. É só o início de uma semana, é o início de um mês. Ainda dá tempo de você aprender análise gráfica nesse ano de 2022. Muita gente agora entra de férias, né? Tem um tempo de férias, então aproveite para aprender, para começar 2023 tendo uma renda extra. Você também pode aprender, você também pode ser como aqueles alunos que eu acabei de postar aqui, que eu mostrei para vocês, como o Jonas, Rogério, o Wellington, o Silvio. Você pode ser como eles, alunos aí consistentes, batendo meta todos os dias, desde que você estude, tenha conhecimento técnico e saiba aplicar. Caso queira aprender, o treinamento está aí com um preço justo, que eu costumo dizer preço de pão com manteiga, e também o canal do YouTube está aí para te ajudar a você aprender mais com super dicas de como aplicar. Tudo sobre análise gráfica para operar price action em opções binárias você pode aprender. Vai depender de você se desenvolver. Tudo que eu sei, eu ensino. Agora cabe a você a aplicar a transmissão que recebe de forma teórica e prática no seu dia a dia, tá bom? Lembrando que você vindo para o treinamento, você também tem o Tira Dúvidas direto comigo e o acesso ao treinamento é vitalício, tá bom? Ótimo domingo, ótima semana, nos vemos amanhã numa próxima aula, num próximo trade. Fica com Deus. Fui!